Então, na construção do modelo de calibração multivariada, é fundamental determinar o número correto de variáveis latentes ou fatores ou componentes do meu modelo. Preciso do número correto, não o valor mínimo. Realiza-se uma avaliação do modelo construído com diferentes números de variáveis latentes. Então, eu vou avaliar qual vai me dar um erro adequado para o meu modelo. Então, eu avalio o erro, mas é interessante também eu avaliar as variáveis que eu estou utilizando no meu modelo. Isso através do módulo das variáveis, ou seja, dos loads. Preciso também de uma validação externa, onde utiliza-se um conjunto de dados diferentes daqueles da calibração, ou seja, daquelas amostras utilizadas na calibração, ou uma validação interna, onde eu utilizo os mesmos dados utilizados para a construção do meu modelo. Então, a validação desse modelo. No caso aqui, a validação apenas para determinar o número ótimo de componentes do meu modelo. Então, tem dois tipos de validação. A validação externa, onde eu utilizo um conjunto de dados somente para isso, somente para avaliar qual é o número de componentes que me gera o melhor erro, ou uma validação interna, chamada de cross-validation, onde eu utilizo as próprias amostras do meu conjunto de calibração para determinar esse número correto. E nós temos na literatura de 4 formas de fazer isso. O método Live-on-Out, o método Scaffold, o Contiguous Block ou o Random Blocks. Vamos ver como que se dá isso. Na validação externa, eu utilizo um método para separar as amostras do conjunto de calibração e do conjunto de teste. Logo, separado o conjunto de calibração, eu vou dividir ele em dois subconjuntos. Então, eu vou ter um subconjunto de calibração. Neste subconjunto de calibração aqui, eu vou utilizar essas amostras para determinar, para construir um modelo e determinar os coeficientes. Os coeficientes estão relacionados a um certo número de variáveis latentes no meu modelo. Então, esse conjunto aqui pode ter aqui apenas um certo valor estimado em torno de 60% das minhas amostras, mas isso vai depender da quantidade de amostras que você tem para trabalhar. Daqui também, que veio da calibração, eu tenho um subconjunto de validação. Então, nesse subconjunto de validação, essas amostras serão utilizadas apenas para testar o modelo construído com um número H de variáveis latentes. Então, aqui eu vou otimizar o meu modelo e construí-lo finalmente a partir do número ótimo de variáveis latentes que eu determinar no meu modelo. Depois do modelo construído e validado, ou seja, determinado número ótimo de variáveis latentes, eu aplico o meu modelo nestas amostras de teste. Então, essas amostras de teste, elas não participaram em momento nenhum da construção do meu modelo. Essas amostras de validação interna, essas amostras elas participam diretamente da determinação do número de componentes do meu modelo, uma vez que é a partir deste erro que eu vou utilizar o valor ótimo de variáveis latentes do meu modelo. Já esse conjunto aqui não participa em momento nenhum, apenas para determinar algumas métricas como a capacidade de previsão do meu modelo, o R2, bias e outros parâmetros. Ou a validação interna. Então, eu utilizo um método qualquer para separar também o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. E a partir daí, eu construo um modelo com estas amostras e utilizo essas mesmas amostras para estimar o número correto de componentes. Depois do modelo construído, eu aplico o modelo nestas amostras do conjunto de teste. Então, nós temos 4 formas de fazer essa validação cruzada. Uma forma muito comum e utilizada logo assim, no início dos anos 2000, onde começou a popularização do PLS, é o método Live-on-Out. Então, nesse caso, eu retiro uma amostra do meu conjunto de calibração. Com as amostras restantes, eu construo um modelo e estimo e aplico o meu modelo para estimar o valor de y desta amostra retirada. Depois eu faço isso para a segunda amostra, a terceira e assim por diante, até a enésima amostra. Então, ao final, eu vou ter construído N modelos com
No caso N, estou colocando que N é o número de amostras desse conjunto de calibração. Então, vou ter construído N modelos e estimado N valores, esses N valores, um para cada amostra. A partir disso, eu determino o valor de press e o erro de validação cruzada. A outra forma é o método Venetian Blind, ou seja, o método CAFOLD. Esse método, acredito que hoje é o mais utilizado, pelo menos é o que eu mais utilizo nos meus trabalhos. Eu ordeno as amostras aqui em Y, coloco elas de forma ordenada e ordeno também o Y, o X, para que os espectros correspondam ao valor ordenado. A partir dos meus dados ordenados, eu vou retirar dados igualmente espaçados. Então, aqui eu coloquei um exemplo de K igual a 4. Então, eu pego a primeira amostra, depois eu pego a quinta amostra, a nona amostra, a 13ª amostra e assim por diante, espaçadas de 4 em 4. Ao final, eu vou ter 4 blocos, né? Como está exemplo aqui, 4 blocos. Então, a primeira amostra no bloco azul, a segunda no bloco laranjado, a terceira no bloco verde, a quarta no bloco amarelo, depois eu retorno na mesma ordem e assim por diante. Então, quando eu vou fazer a minha validação cruzada, em vez de eu retirar uma amostra, como no método Leave no Out, agora eu tiro um conjunto de amostras. Ou seja, se eu utilizei o K igual a 4, então cada um desses conjuntos vai ter exatamente 25% ou aproximadamente 25% do número total de amostras. Então, eu construo o meu modelo com 75% e logo em seguida eu aplico ele nesses 25% restantes. E vou fazer isso retirando cada um dos meus blocos. Então, ao final, eu vou ter um total de 4 modelos. Ou seja, se eu estou utilizando o CAFOLD, eu vou ter um total de K modelos. Nos modelos que eu utilizo, normalmente eu aplico um K igual a 5. Então, nessa validação cruzada, eu vou ter 5 modelos. Eu posso fazer os blocos contínuos. Utilizo a primeira parte semelhante ao que eu fiz ali, CAFOLD, só que eu vou pegar blocos. Pego blocos. Então, agora, em vez das amostras estar igualmente espaçadas durante, ao longo do meu valor de Y, eu tenho blocos. A depender da forma que está ordenado esse bloco, eu posso ter interpolação ou extrapolação do meu modelo. Então, nesse caso, é esperado que esse erro de validação cruzado seja um pouco maior do que o do método CAFOLD. Então, vou ter interpolação e extrapolação, a depender do bloco que eu estou avaliando. Aqui também eu coloquei um K igual a 4. Ou eu posso ter blocos randômicos, onde eu faço isso de forma aleatória. O que ocorre quando eu faço o bloco de forma aleatória? Toda vez que eu rodar o meu valor de validação cruzada, o meu modelo, ele vai gerar um resultado diferente. Algo que não ocorre nos blocos contínuos, no Leave ou no Out e no método CAFOLD. Todos eles vão gerar sempre o mesmo resultado. Nos blocos randômicos, como o bloco é feito de forma randômica, cada vez que eu rodo um bloco, eu vou ter um resultado diferente. Na prática, ele não altera muito, mas eu vou ter um valor diferente de erro. A partir dessas estimativas, eu posso otimizar o valor de press, os valores estimados, os valores de referência menos os valores estimados ao quadrado, ou o que é mais comum de ser utilizado, eu pego o press e divido pelo número de amostras de calibração e tomo a raiz, que é mais ou menos uma medida de erro médio de validação cruzada. Então, a partir disso, eu faço esse cálculo do RMSEC-V para uma variável latente, 2, 3, 4 e assim por diante, até um número H que eu acho necessário para o meu modelo. A partir daí, eu vou avaliar o número de variáveis latentes, onde eu tenha um erro mínimo e a partir desse erro eu não tenho mais ganho de informação, ou seja, o meu modelo não aumenta muito a exatidão dele com o acréscimo de mais componentes no próprio modelo. Recomendo alguns artigos sobre
o método PLS. Então tem esse artigo publicado em 1993 na revista Chemolab sobre o SIM-PLS. O SIM-PLS talvez é o algoritmo PLS mais utilizado hoje. Tem esse artigo do Journal of Chemometry PLS Regression, um dos primeiros trabalhos sobre PLS. Esse outro trabalho, onde os autores apresentam um método mais rápido para fazer um modelo PLS1. Esse artigo, também da Chemolab, publicado por Svento Wood, sobre PLS. Temos esse trabalho da Márcia Ferreira, Quimiometria 1, Calibração Multivariada, um tutorial. E esse trabalho publicado na Analyst, do Richard Brereton, onde ele traz uma linguagem bem voltada ao químico analítico. E ele pega aqui desde a calibração de ordem 0, passando pela calibração de ordem 1, que é o que nós vamos trabalhar nesse curso e que eu comentei até agora, e ele vai até a calibração de segunda ordem.